dor e exercício físico durante o tratamento oncológico. Quando parar, adaptar ou insistir no movimento. Eu sou Andressa Simeonato, professora de Educação Física, especialista em exercício físico para pessoas com câncer, já atendi mais de 3 mil pacientes no Brasil e no mundo e faço isso há 8 anos. Eu quero conversar com vocês sobre esse sintoma que assusta. A dor apareceu, já vem aquele sinal de alerta. Quem já terminou o tratamento pensa, meu Deus, a doença voltou, tem alguma coisa errada. Quem ainda está em tratamento pensa, esse remédio vai me matar, tá me fazendo muito mal porque eu estou com muita dor. Ou, será que eu tô fazendo alguma coisa errada que tô com dor? Ou será que a doença espalhou? Esses pensamentos são muito legítimos, são comuns, mas eu quero conversar que a dor, embora seja um sintoma frequente, essas condições que vocês morrem de dúvidas aí na cabeça de vocês, elas são muito remotas. Vamos conversar sobre o que de fato traz esse sintoma, essa dor, como é que a gente avalia como ela está, quando você deve procurar o seu médico para falar que essa dor está realmente fazendo muita diferença na sua vida e na qualidade da sua vida. Enfim, quero falar sobre o sintoma dor e onde o exercício físico vai interferir na melhora, no amenizar desse sintoma durante qualquer fase do seu tratamento. Vem comigo. A dor pode fazer qualquer paciente parar, se proteger e, na maioria das vezes, abandonar a prática de exercícios, muitas vezes quando o exercício ajudaria. Então, ela é um sintoma que realmente causa paralisação, na maioria das vezes, por conta do medo, por conta de não saber a origem e nem o significado daquela dor. Mas é aquilo que nós falamos no começo. Nem toda dor pede pra você parar e nem toda dor pede pra você continuar. A gente precisa entender o que você está sentindo, mergulhar um pouquinho nesse tipo de dor, para que a gente coloque o exercício como uma ferramenta que auxilie a diminuição desse desconforto e não o aumento, certo? Então, vamos agora mergulhar um pouquinho e conversar sobre que tipos de dores são possíveis durante o seu tratamento, para que você identifique, eventualmente, se estiver sentindo alguma coisa parecida. Quando a gente pensa no sintoma dor durante o tratamento, a gente não pergunta assim, eu posso ou não posso fazer exercício? A gente vai ter que avaliar que dor é essa. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é, que dor é essa? E em segundo, o que essa dor está pedindo? Essa dor tá pedindo pra eu continuar? Tá pedindo pra eu parar? Pra eu adaptar? O que tá acontecendo? Nós vamos ter que identificar, vamos ter que traduzir um pouco mais essa dor para entender qual vai ser o nosso próximo passo. O medo da dor faz total sentido. Na história do paciente oncológico, essa dor, ela tem um peso clínico, um peso do próprio tratamento, um peso do histórico do paciente, do contexto que o paciente está vivendo. Por isso, eu não posso propor uma prescrição tradicional, como eu faço com as pessoas saudáveis. Não é 3 de 12, vai lá e beleza, acontece. Não dá pra ser assim, gente. Eu preciso avaliar esse sintoma junto com outros que eventualmente também acontecem e entender o que é possível para o paciente fazer agora de forma segura e eficiente para que não piore os sintomas. Então, veja bem, não é uma receita de bolo que serve para todo mundo, que todo mundo faz igual, certo? E eu lembro que uma paciente falava pra mim, quando eu trabalhava no hospital, ela falava assim, Andressa, eu não aguento mais sentir dor. A dor me tira o juízo. E é exatamente isso, gente. Aí todo mundo que tá aí do outro lado, independente de estar em tratamento oncológico, de estar com câncer, já em algum momento da vida sentiu dores que tiram o juízo. Né? Dor de dente, às vezes uma dor de ouvido, ou uma dor em algum lugar específico que você fala, meu Deus, se isso não parar, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Agora, imagina um paciente oncológico que tem propensão a sentir esse tipo de dor, que tira o juízo, quase que a jornada inteira. Por isso é um sintoma que nós falamos que deve ser sintoma gerenciado, tá? Clinicamente gerenciado. Então, toda vez que você sentir dor, você precisa comunicar à sua equipe de saúde, porque é um sintoma que dentro das instituições ambulatoriais e clínicas, ele é gerenciado pela equipe de saúde a fim de fazer um monitoramento e acompanhamento do paciente que apresenta dor, até para entender que nível que é essa dor e propor medicações adequadas para minimizar esse desconforto, tá? Então, fale com sua equipe quando você sentir dor, gente. É um sintoma gerenciado, todo profissional de saúde que te acompanha precisa saber, certo? E que relação a dor tem com exercício físico? Todo mundo já experimentou uma sessão de treinamento e no final, ou sei lá, 24 horas depois, 36 horas depois, sentiu aquela dor muscular, né? E aí o meu paciente que faz tratamento oncológico e se submete a uma sessão de exercício, não foge dessa dor. Tem essa lembrança da dor muscular, que é ok, é positiva, tem relação com adaptações do exercício físico, mas a gente precisa de um certo controle de intensidade das variáveis de treinamento para não exagerar e fazer com que o paciente sinta essas dores provocadas pelo exercício físico, que são normais, de forma exagerada, de forma aumentada. E aí, a dor do tratamento mais a dor do exercício, vai acontecer aquele combo da desgraça, né? Tira o juízo de qualquer um mesmo. Aí você vai querer, enforcar o seu professor de educação física, não é verdade? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu tô falando aqui pros pacientes que já fazem atividade física e para quem quer começar, calma, que a gente sempre começa devagar, com progressões de carga e intensidade lentas, para que você não sinta nenhuma dor provocada pela prática de exercícios. Embora essa experiência seja comum e seja um processo normal da adaptação do treinamento, não queremos que você sinta essa dor durante sua jornada oncológica. Certo? Agora, eu vou colar aqui, porque eu quero que vocês conheçam o tipo de dor que vocês podem sentir durante a jornada oncológica inteira. Então, existem dores diferentes, elas não são as mesmas, e vocês, a hora até de contar pro seu médico, de falar pro seu enfermeiro que te acompanha ali durante o tratamento, você precisa nomear essas dores de forma adequada, porque aí ele vai saber como te ajudar de forma mais assertiva, tudo bem? Então, a primeira dor mecânica, que pode ser dor articular, que envolve as articulações, que são as dobradiças do corpo, as dores musculares, existem alguns medicamentos, principalmente relacionados à hormonoterapia para câncer de mama e câncer de próstata, que envolvem dores musculares
no corpo todo, tá? Qualquer músculo. E dor de movimento. Andressa, eu tenho uma dor no tornozelo pra andar. Eu tenho uma dor na coluna quando eu fico muito tempo sentada. Eu tenho uma dor nos ombros quando eu percebo que estou aqui no sofá da minha casa. Enfim, é uma dor que você sente mais relacionada com o mecânico do corpo, tá? Bom, depois nós temos as dores inflamatórias, que são inerentes ao processo de tratamento, gente. Por quê? Porque o tratamento, ele aumenta a inflamação sistêmica. O seu corpo fica muito mais inflamado. E tudo que tá inflamado, o que a gente sente? Dor. Inflamou uma encravada lá. O que tá lá? Inflamada? Dói. Inflamou uma feridinha que você fez no braço. O que acontece? Dói. Fui depilar aqui meu sovaco, um pontinho. Dói. Não adianta. Tudo que tá inflamado manifesta a dor. A dor, inclusive, é um processo externo para identificar que internamente tem alguma coisa anormal acontecendo, alguma coisa fora do equilíbrio. Então ela é positiva, ela é boa, ainda bem que você sente dor, tá? Mas a gente precisa entender que a intensidade dela também mexe com o humor, mexe com a qualidade de vida. É sobre isso que nós estamos falando. E aí, alguns outros processos além da quimioterapia. Então, tem dor na radioterapia? Muitos pacientes têm dor. Tem dor na aplicação do medicamento? Tem. Tem dor para encontrar uma veinha aqui e fazer o acesso? Tem. Tem dor relacionada a outras medicações que você toma além do quimioterápico? Tem, podem ter, tá? Então essas são as dores de característica inflamatória. Vocês percebem que está mais relacionado ao tratamento, ela acontece mais internamente e você precisa relatar que tipo de dor é essa para falar com a sua equipe de saúde. Dor neuropática são dores relacionadas a choques, formigamentos e queimação. Existem alguns medicamentos que provocam um sintoma chamado neuropatia periférica, que os pacientes sentem dor na ponta dos dedos, da mão e dos pés. Também não conseguem fazer contato com as mãos com superfícies muito frias. Às vezes pegar sorvete, pegar alguma coisa na geladeira, colocar o pé no frio, sentir dificuldade até para marchar, porque perde essa sensibilidade do pé, perde a sensibilidade da coordenação motora fina para escrever, para colocar um botão dentro da casinha na hora de abotoar uma camiseta. Então, essa dor que vem mais nessas extremidades, que vocês sentem em forma de formigamento, queimação ou choques, é a dor neuropática. Então, identificou que tem alguma coisa disso, principalmente nas extremidades do corpo, comunica a sua equipe. Por quê? O exercício ajuda com dor neuropática? Ajuda, mas existem medicações próprias para isso também. E o seu médico precisa saber para ele administrar alguma medicação que diminua esse desconforto e você melhore a sua qualidade de vida. Tudo isso, gente, compromete, essas dores, elas comprometem a sua qualidade de vida. Porque dor, você dorme mal, dor, você não consegue fazer suas tarefas rotineiras, a dor te tira o juízo, a dor não te deixa comer, a dor não te deixa fazer seus movimentos, trabalhar, pensar. Sabemos disso. Então, quanto mais a gente ficar por dentro desse tipo de dor e comunicar a equipe de saúde que te atende, eles vão saber como manejar da melhor forma para tratar o quanto antes, tá? E por último, a dor do próprio tumor, que está relacionada à doença. Então, não tem como você estar fazendo um tratamento de câncer de intestino, dependendo, obviamente, do tamanho da doença e de onde ela foi localizada, você não sentir dor abdominal. Tá? Faz parte, a doença tá ali. Então você precisa conversar com o médico também. Doutor, olha, eu sinto desconforto na região do abdômen onde está o tumor. Eu tive muitos pacientes com câncer de pâncreas que sentiam muitas dores na região do pâncreas, tá, gente? O pâncreas está olhando aqui pra mim, vocês olhando pra mim do lado direito do meu corpo, certo? Então, deixa eu ver. Não, ele tá à esquerda do corpo, vocês olhando pra minha direita, certo? Então, o pâncreas é um órgão só, único, ele fica mais à sua esquerda do corpo. Então, o paciente apertava e ele sentia, mesmo já em tratamento oncológico, né? Às vezes uma dor na mama. Eu tive uma outra paciente que tinha a mama, tava com a doença mais na parte perto do mamilo, mas a doença irradiava um pouco, tinha um pouco de material de lesão na axila. E ela não conseguia subir o braço porque ela tinha dor onde estava a lesão. E aí vocês precisam falar isso pro médico, tá? Tudo isso, pessoal, vai fazer com que o médico entenda melhor qual o jeito mais assertivo de tratar você. E eu gosto muito de falar isso porque muitas pessoas têm medo de falar exatamente o que sente e pensa assim, meu Deus, se eu falar tudo que eu sinto, o médico vai fazer um tratamento muito pior. E se ele fizer pior do que tá, eu não aguento. Não é assim que funciona, tá bem? Você precisa falar verdadeiramente o que você sente pro médico para que ele entenda o seu contexto real, aquilo que você está sentindo mesmo, e ele tenha uma conduta adequada com aquilo que você está sentindo. Não dá pra você inventar ou você mentir alguma coisa que não é. Entendeu? Senão o tratamento falha. E lembra, é a sua saúde que está em jogo, é a sua vida. A gente precisa falar direitinho para nossa equipe o que está acontecendo, para eles terem uma conduta muito mais alinhada e adequada com o que você precisa agora. Por quê, gente? Porque essa boa comunicação vai influenciar no seu prognóstico. Se eu falo em melhora de prognóstico, eu falo em cura. Eu falo em remissão. Então você precisa conversar. Combinado? Falamos então, dor mecânica, dor inflamatória, dor neuropática e a dor tumoral. Eu trouxe aqui uma escala que normalmente a sua equipe de saúde, ela pergunta a partir dessa escala, ó. Escala de dor, ela chama EVA. Escala Visual de Dor Analógica. Eu acho que é isso. E aí, ó, de 0 a 10, como é a dor que você tá sentindo. Dependendo do que você colocar aqui, o médico vai entender alguma coisa e vai propor alguma medicação para manejar essa dor. Então, a sua equipe de saúde, nós aqui da educação física, né, trabalhamos com essa escala aqui, uma escala validada, todo profissional sabe manejá-la, ela é de fácil visualização por todos os pacientes, fácil visualização e compreensão, tá bem? Então, EVA, Escala Visual Analógica de Dor. Por que eu falei, né, desses montes de tipo de dor aí que a gente falou um pouquinho antes? Porque cada tipo de dor vai responder de alguma forma pro exercício, tá? Cada uma dessas dores, eu vou ter uma decisão diferente com relação ao exercício que eu proponho ou não. Então eu também preciso saber o que você está sentindo. Se for uma dor neuropática, eu provavelmente tire a esteira. Se for uma dor mecânica, eu interrompo o movimento naquele membro. Se for uma dor tumoral, eu vou entender melhor o que está acontecendo, vou te encaminhar primeiro para a equipe de saúde para ver de onde vem essa dor e por que ela está acontecendo, para depois te submeter ao exercício.
Entendem? Então, eu tenho a minha conduta enquanto profissional de educação física também baseada em cima dos seus sintomas, principalmente a dor, que é o que nós estamos falando aqui. E aí eu quero falar como é que essa dor acontece na vida real, né? O que você pode fazer no dia a dia? Eu vou trazer para um olhar mais prático para você compreender melhor como enxergar essa dor diariamente. Bom, dor mecânica leve. Muitas vezes, ela melhora com um movimento leve, um aquecimento ou mobilidade. Então, isso funciona bastante para mulheres que estão fazendo tratamento com câncer de mama, estão tomando aquelas medicações de hormonoterapia, que eu não sei se eu posso falar o nome delas aqui, mas vocês conhecem, já terminaram o tratamento e estão fazendo uso dos bloqueadores hormonais. Daí você me pergunta, Andressa, o que é movimento leve? O que é o aquecimento? Um alongamento. Uma mobilidade. Um movimento leve. Olha aqui, gente, eu fiz 4 movimentos, já tô me sentindo ótima. Já alinhei com a respiração. Eu tava com uma dorzinha aqui no pescoço, porque eu tô sentada faz tempo aqui, gravando vídeo. Já melhorei, tá? Isso você pode fazer sentado no seu sofá. Eu não sei nem do lugar que eu tô sentada aqui pra gravar pra vocês. Entenderam? Então, qualquer movimento leve, mobilidade, respiração, vai ajudar nessas dores mecânicas leves. Dor inflamatória moderada. Lembra das dores inflamatórias que são relacionadas ao tratamento, à quimioterapia, à rádio? Bom, eu preciso ter mais adaptação, então vai demorar mais tempo pra gente fazer um exercício complexo. Nós vamos devagar, tá? Menor intensidade, menor volume e mais hidratação. O que significa isso? Que você tá acostumado a treinar com 5 quilos no braço? Eu vou dar 2 quilos e nós vamos fazer só 5 repetições. Não vamos fazer com 5 quilos no braço e as 15 repetições que você estava acostumada. Nós vamos diminuir um pouquinho. Eu dou um tempo de pausa maior, coloco uma aguinha no meio, você faz mais deitada. Percebem? O movimento ainda existe. O que não existe é aquela intensidade mais alta que promove um desconforto maior pra você. Então eu tiro um pouco o pé do acelerador. Olha só, porque o exercício também faz bem pra inflamação. Lembra que fisiologicamente ele é super positivo pra diminuir as citocinas pró-inflamatórias que estão circulando no seu corpo? Eu não posso deixar de me movimentar. E mesmo quando tiver com uma dor inflamatória moderada, eu também posso fazer exercício. Eu só diminuo a intensidade das variáveis. Tudo bem? Dor neuropática, que são as dores da neuropatia. Lembra? Formigamento, queimação, sensação de choque. Exige mais cuidado, adaptação e supervisão. Existem alguns exercícios muito seguros de serem executados. Eu tenho, inclusive, alguns no meu Instagram, acho que até aqui no YouTube, que vocês podem fazer que minimizam essa dor. A dor neuropática é também minimizada por toques. A gente consegue até prevenir um pouco que ela aconteça se a gente variar o toque. Então, vamos lá. Eu tô aqui com uma camiseta de dry fit, eu vou adaptando você a manejar essa camiseta de dry fit. Depois a gente muda a textura, um plástico. E aí eu vou trabalhando os seus nervos sensórios motores, pra fazer vários tipos pra ter experiência com vários tipos de texturas, tá? Então, você pegar uma áspera, que olha, gente, pegando, velcro, tá vendo? Ele traz uma, textura. E aí eu posso fazer alguns exercícios, antecipando a possibilidade desse sintoma acontecer, de uma dor neuropática, e aí você vai adaptando, suas mãozinhas a já trabalhar, já estimular um pouco mais seus nervos sensório motor, e aí você tende a ter menos intensidade na neuropatia, até adiando um pouco a entrada de medicação, ou diminuindo tanto esse sintoma que você nem precisa tomar medicamento nenhum, tá bom? E a dor tumoral é sempre relacionado à atenção do médico e descanso. Isso a gente vai conversando. É claro que quando eu acompanho o paciente eu tenho total contato e acesso ao paciente, aí a gente vai identificando ali qual é o melhor momento para retomar a prática de exercícios, para tirar o exercício, para cessar a prática, converso com o médico. Enfim, a gente precisa saber primeiro qual a origem e o significado dessa dor para saber como propor um programa de exercício que seja coerente a partir desse desconforto que você esteja sentindo e principalmente que não te prejudique mais. Bom? Durante o tratamento oncológico, o exercício não é sobre superar limites. Inclusive, eu não gosto nada dessa frase, né? Supere seus limites. Eu não acho que tem limite. Eu acho que não é um momento pra gente identificar limite, inclusive. Eu acho que é um momento para o paciente se decidir bem, decidir de forma coerente, de forma... Ele tem total conhecimento do que está acontecendo com ele, para ele tomar uma decisão que seja boa para ele. Então eu confio muito que o conhecimento realmente transforma, né? Porque uma vez que você vê esse vídeo, aprende esse monte de coisa, você vai tomar uma melhor decisão pra você, gente. E é o que eu não canso de falar, é a sua saúde, é a sua vida que tá em jogo. Então, tem dia que o corpo vai pedir movimento, tem dia que o corpo vai pedir adaptação, tem dia que ele vai pedir descanso. E a segurança do exercício em si, ela não tá no movimento, ela não tá na minha parte, ela tá na decisão que a gente toma. Ela tá na decisão que você toma. O exercício seguro é aquele feito, é aquele bem feito, é aquele seguro de ser feito, porque tem um profissional que entende o seu contexto prescrevendo atrás. Então você precisa decidir bem, pra gente selecionar bem o exercício e você se beneficiar dele. E ressaltando, diferente da população saudável, não é receita de bolo, não é tudo igual pra todo mundo, não é tá com dor para tudo agora, não é? Não, calma, não é 8, não é 80. Existe um caminho do meio na oncologia e ele é seguro, é com ele que eu gosto de trabalhar. A gente depende muito de sinais, decisão, tanto minha quanto sua, e depois o movimento. Tá? Então, não é muito simples, mas também não é nada complexo. A gente precisa ir conversando para conseguir alcançar alguma coisa que seja coerente e benéfica para você. Então, o movimento é terapêutico desde que ele respeite os sinais que seu corpo dá. E a dor é um sintoma que traz sinais, né? A dor não fica mascarada, ela simplesmente tá. E às vezes ela vem até de forma aguda, né? Você tá aqui fazendo nada, que dor! E isso precisa ser relatado a todo momento. A gente precisa conversar sobre esse sintoma, tá bom?
E, obviamente, exercício durante o tratamento não é estética, não é performance, não é cobrança. Ele é cuidado, é qualidade de vida e longevidade. A ideia do exercício durante o tratamento é fazer você viver mais e melhor. E ninguém, absolutamente nenhum paciente, deve passar pelo tratamento com medo de se mexer. E é o que a gente mais vê por aqui. Então, se eu tô mostrando pra vocês que existe um caminho, até pro pior sintoma, na minha opinião, o pior sintoma que existe durante o tratamento, que é a dor, que ela realmente tira o juízo, se existe uma possibilidade pra gente se movimentar durante esse momento com dor, imagina só dos outros. Imagina só o que o exercício não é capaz de fazer. Se ele minimiza as dores, se ele previne a possibilidade de você ter dor durante seu tratamento. Por isso que é importante, assim que você receber o seu diagnóstico, já começar um programa de exercícios. Porque ele vai pré-habilitar o seu corpo a não sentir vários dos sintomas que você sentiria se não fizesse movimento nenhum. Entendem? Então é importantíssimo que vocês comecem agora mesmo a se movimentarem. Se tudo isso que nós conversamos hoje fez total sentido pra vocês, se você se identificou com alguma coisa, não esquece de me seguir aqui no canal, manda, compartilha, coloca o sininho pra saber quando entra vídeo novo outra vez. E não esquece de colocar todas as sugestões e dúvidas aqui nos comentários, que eu vou gravar um vídeo pra cada dúvida que vocês tiverem. E o próximo vídeo vem aí, eu quero que vocês falem mais sobre quando treinar, quando descansar, quando adaptar, se querem mais experiências práticas com exercícios físicos. Enfim, eu tô à disposição, é só colocar aqui. Foi muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Ótima tarde.